está na sintonia 87.9, você está na FM Cultura, você está no programa Revista em Foco com o seu comunicador Erlito Freire. Estamos entrevistando Eônio Fontinelli. O nosso tema hoje é o livro Viçosa do Ceará, Política e Poder. Agora, nesse bloco, nós vamos falar realmente sobre as curiosidades que são apresentadas através do livro Viçosa do Ceará, Política e Poder. E quem vai nos narrar é o próprio escritor, o historiador, marketólogo, estudante de Direito, Eônio Fontinelli. Eônio Fontinelli, enumera para a gente algumas curiosidades que você nos traz através dessa obra grandiosíssima. Bem, Erlito, a história política de Viçosa, ela é pontilhada de algumas curiosidades bem interessantes, certo? Uma delas é a tragédia da Tabatinga, que aconteceu lá em 1878. Infelizmente, praticamente não é estudada. A tragédia da Tabatinga foi uma disputa entre duas famílias, certo? Duas famílias que moravam na localidade de Tabatinga, que fica a 6 quilômetros da cidade. E lá, duas famílias vizinhas que eram rivais politicamente, certo? Para começar, tinha alguns conflitos de vizinhança, né? Aquela coisa de um animal que adentrou na propriedade do outro, passou pela cerca e tal. Isso foi gerando acirramentos. Politicamente, essas duas famílias elas acabaram ficando adversárias. Interessante você levar em conta o seguinte: essas duas famílias elas adquiriram apelidos bem naturalistas, que uma é a família Juriti, a outra é a família Macaxeira. Você pode repetir o ano? 1878 foi o desfecho. 1878. Essa confusão, ela chegou às páginas de jornais do Império. Ela virou a discussão nas grandes casas parlamentares do Império Brasileiro na época, certo? Essas famílias elas se rivalizavam politicamente, era muito acirrado o clima, e em 1878 a família Juriti invadiu a propriedade dos Macaxeiras, incendiou a casa grande da fazenda, e lá se foram 19 pessoas mortas nesse ataque, que foi algo assim que clamou na época em Viçosa. As vítimas foram de ambas as famílias? Não, familiares da família Macaxeira. Só morreram só dos Macaxeiros. Inclusive, há uma tese, e essa tese ela é interessante, de que a família Juriti ela era descendente de índios, mantinha inclusive alguns costumes, e o que a incomodava era o fato dos Macaxeiras, que eram descendentes de portugueses, terem chegado ali naquela localidade e se apropriado de uma parte das terras. Então havia também um conflito por terra nisso aí, certo? A terra, aquela questão que a gente sabe que houve no Brasil inteiro, na América toda, né? O colonizador ele chega, se apropria da terra, para isso ele vai tomando o espaço do indígena e isso gera conflito. Então esse também foi um dos fatores que motivaram a confusão. Essa confusão ela foi apenas uma tensão durante muitos anos. De vez em quando tinha um acirramento. De vez em quando tinha uma faísca, certo? Mas em 1878 houve esse crime. A princípio, as duas famílias, os dois chefes de família, eles foram indiciados como réus. Depois foi retirado da lista dos réus o chefe da família Macaxeira, já que a família dele toda morreu, só ele escapou, ele foi retirado da lista dos réus. E aí, o andamento do processo virou uma verdadeira novela, porque quando os liberais estavam no poder, o processo ficava mais lento. Quando os conservadores estavam no poder, o processo fluía com mais rapidez, porque havia um interesse político, né? As duas famílias elas tinham uma certa influência política na cidade. Então,
o andamento do processo, ele dependia de quem estava no poder no estado do Ceará, na província do Ceará, na época era província. De forma que os culpados foram condenados, a maioria deles à prisão perpétua. Depois, o chefe da família Juriti foi levado pelo general Tibúrcio à presença do imperador, e o imperador decretou o indulto dele, que tinha sido condenado à prisão perpétua, e alguns dos outros acusados já tinham cumprido a prisão aqui em Fortaleza, uma pena de 11 anos. É isso. Então, foi um fato que chamou a atenção do Império na época, certo? Houve vingança após o crime por parte da família Macaxeira? Não houve. Pelo menos ao que se sabe, historicamente, não. Então a justiça também foi feita, né? Exatamente. Os Juritis foram condenados, alguns à prisão perpétua. Quem foi à prisão perpétua foi depois indultado, né? Perdoado pelo imperador. Então, isso também tinha outro político também de muita influência, né? Que, na época, tendia a favorecer o interesse dos Juritis, que era o Marechal Bezerril, que foi presidente do estado do Ceará. Na época, o governador na época se chamava presidente. E o Marechal Bezerril é nascido em Viçosa também, certo? Como o general Tibúrcio Ferreira de Souza, general Tibúrcio, que dá nome à Praça dos Leões. Enfim, então foi um momento interessante, certo? Quadros importantes vindo de Viçosa do Ceará para a história do Brasil. Com certeza. Outro quadro importante da história do Brasil que nasceu em Viçosa foi o Cláudio Bevilacqua. Cláudio Bevilacqua, o pai dele era o vigário da cidade, certo? Naquela época, o padre já fazia linha. Era. Então, o que acontece? O Cláudio Bevilacqua era filho do vigário. Na verdade, a história é o seguinte. Dizem que o pai dele, o padre José Bevilacqua, teria simpatizado por uma jovem piauiense e estava interessado em colocá-la dentro de casa. E ele não teria como fazer isso assim de forma tão, digamos, descarada perante uma sociedade conservadora daquela época, né? Então ele fez um acordo com o jovem, para esse jovem casar com a Martiniana de Jesus e ir morar com ele dentro de casa. O casal iria morar com ele dentro de casa e depois, em seguida, o jovem iria embora. O padre usou o jeitinho brasileiro? O jovem que casou com a Martiniana e foi morar com ela dentro da casa do vigário. Ele foi contratado para quê? Para casar com ela e morar dentro da casa do vigário e abandoná-la. Porque aí ficaria aquela ideia, não, o padre ele está cumprindo a sua obrigação de abrigar uma desvalida que foi abandonada pelo marido, né? E aí o padre... E cuidar muito bem dela. Cuidou bem. Foram 6 filhos, inclusive o Cláudio Bevilacqua. O Cláudio Bevilacqua, que aos 10 anos saiu de Viçosa, foi estudar em Sobral, Fortaleza, Recife, depois esteve no Rio de Janeiro, e é o autor do primeiro Código Civil brasileiro, que entrou em vigor em 1916. Ele foi convidado, na época, pelo então ministro da Justiça, no final do século XIX, aliás, no começo do século XX, o então ministro da Justiça, Epitácio Pessoa, que depois foi presidente da República, convidou o Cláudio Bevilacqua para elaborar o Código Civil brasileiro. Isso despertou ciúme de muita gente, inclusive do Rui Barbosa. Rui Barbosa ficou extremamente enciumado, porque o Cláudio Bevilacqua foi convidado para essa tarefa, e ele acabou dando conta do recado muito bem. E foi um dos maiores consultores jurídicos, que já houve na história do Brasil. O Cláudio Bevilacqua, inclusive, foi convidado para discutir direito internacional na Europa, era consultado, inclusive, para resolver questões internacionais. Ele era filósofo, historiador, jurista e jornalista. Cláudio Bevilacqua foi um fenômeno de genialidade. Inclusive, o Código Civil brasileiro, para 1916, ele era extremamente avançado, era extremamente ousado. Traz alguns cuidados, inclusive em relação à questão da mulher, certo? Talvez pelo fato da circunstância em que viveu a mãe de Clóvis, né? Que era casada com o padre numa sociedade aristocrática e conservadora da Viçosa do século XIX, certo? Tudo isso influenciou a formação do Cláudio Bevilacqua, que foi um dos grandes gênios do direito brasileiro. Voltando um pouco na história, Fontenelle,
Que relação tem Felipe Camarão com a cidade de Viçosa do Ceará? O Erlírio, existe uma tese, essa tese ela é defendida por Lamartine Nogueira, que foi deputado, foi prefeito de Viçosa, certo? Essa tese é defendida pelo Lamartine Nogueira, de que o Felipe Camarão teria nascido em Viçosa. Primeiro, é importante lembrar que Felipe Camarão ele ajudou os portugueses na expulsão dos holandeses de Pernambuco na segunda metade do século XVII. Na verdade, essa tese de que Felipe Camarão nasceu em Viçosa, ela não tem muita sustentação histórica. É difícil você comprovar isso. É uma tese meio difícil, mas lá existe muita gente que defende que realmente o Felipe Camarão nasceu lá e tal. Enfim, eu não coloco isso no livro como informação historicamente verdadeira, absoluta. Eu coloco como uma tese, como uma possibilidade, até porque eu mesmo tenho uma série de questionamentos a ela. Rony Fontenelle, quem foi o Monsenhor José Carneiro da Cunha? O Monsenhor Carneiro, ele era um padre, sobrinho de um padre também que era deputado, era muito influente naquela região, o padre Antônio Carneiro da Cunha. E o Monsenhor Carneiro, ele foi para Viçosa em 1912, ele nasceu em Chaval, mas ele foi para Viçosa, e ele deu uma contribuição importantíssima na evolução dos fatos da urbanidade viçosense, a partir de quando ele foi para lá. Monsenhor Carneiro, inclusive, foi um militante político também, da Liga Eleitoral Católica, chegou a ser prefeito, colaborou na fundação do Gabinete Viçosense de Leitura, do Cine Teatro Pedro II, da Liga Operária São José, foi empreendedor da Luz Elétrica de Viçosa em 1927, uma iniciativa extremamente ousada para a época. Monsenhor Carneiro, em parceria com José Siqueira, ele comprou um motor na Europa para prestar o serviço de iluminação pública em Viçosa. A luz vinha do motor a eletricidade. A eletricidade era gerada a motores. Então, o Monsenhor Carneiro foi uma pessoa extremamente importante no processo político e na evolução social de Viçosa, entendeu? Ele saiu inclusive foi o idealizador da construção do maior ponto turístico de Viçosa até hoje, que é a Igreja do Céu. Quem conhece Viçosa conhece a Igreja do Céu, e que na verdade é a Igreja Nossa Senhora das Vitórias, que tem uma história curiosa também relacionada à política. Essa história, ela se refere ao seu adversário que criou o sítio Inferno? Não, é o seguinte, o Monsenhor Carneiro, muito católico, pregador, aquele cara muito conservador e tal, até pela postura dele, né? E político, ele militava na corrente dos democratas, certo? Que durante um tempo se abrigou na Liga Eleitoral Católica. E o adversário dele era o Deocleciano Pacheco Fontenelle. Deocleciano Pacheco Fontenelle era adversário do vigário. Ao vigário, uma das acusações que ele fazia contra o seu adversário era dizer que o adversário era ateu. O adversário era ateu, enfim, não acreditava em Deus. E o adversário não se preocupava muito com isso, ele não estava nem aí. Entendeu? O Monsenhor Carneiro criou a Igreja do Céu, enquanto o seu adversário, Deocleciano, ele tinha 2 sítios. Um sítio ele botou o sítio Inferno e o outro ele botou o sítio Purgatório. E aí quando diziam assim, mas seu Dedé, né, o seu Deocleciano, seu Dedé, o padre construiu a Igreja do Céu. Ele mas foi com tijolo do Inferno e a madeira do Purgatório, que era o sítio dele, né? Então é isso, o Monsenhor Carneiro foi muito influente no processo político e na evolução da urbanidade viçosense. Ok, esse é o escritor Rony Fontenelle, e aqui nós encerramos mais um bloco da nossa entrevista, falando sobre o livro Viçosa do Ceará, Política e Poder.